Fala galera, beleza? Elias Maraga para mais uma aulinha, e nessa aulinha a gente vai falar sobre uma técnica de reversão, de como você identifica uma reversão, de como que você faz para entrar no momento que a reversão vai acontecer, ok? Essa técnica se chama divergência. A divergência é uma técnica que a gente utiliza em combinação com alguns indicadores da família dos osciladores, e a gente tem aqui o mais conhecido, que é o MACD. A gente também pode utilizar o RSI também para fazer essa técnica de divergência e encontrar pontos de entrada, tá? O que seria divergência? Divergência nada mais é de quando que você faz uma união da análise técnica com um gráfico e com um indicador. E se dentro da análise você encontra uma divergência de informação, ou seja, no gráfico você encontra uma análise indicando movimento de queda e no indicador você encontra um movimento de alta, de subida. Então você tem uma divergência, como se uma tivesse para cá e uma tivesse para cá. Então, um para baixo, um para cima, entendeu? Vou te mostrar no gráfico que fica mais fácil. E é exatamente nesse momento que você identifica a divergência, é que você consegue identificar momentos de entrada. É claro, como eu sempre falo e reforço mais uma vez, o mercado é soberano, ele não vai obedecer essa estratégia. Essa é uma das estratégias, é um dos setups que você pode estar utilizando para adicionar as confirmações de você fazer uma entrada. Lembrando, todo indicador, olha só, todo indicador, ele só funciona, ele é construído com bases, com dados do passado. Nenhum indicador consegue prever o futuro, ok? Todo indicador ele se constrói com o preço do momento. Ele pega o preço do momento e o preço histórico e faz o cálculo e pum, você consegue visualizar o indicador. Seja uma média móvel, seja um oscilador, seja qualquer indicador, banda de Bollinger, seja estocástico, parabolic SAR, enfim, não existe nenhum indicador que vai prever o futuro, ok? Então esteja sempre ligado nisso. Não é porque, indicador, chegou numa região, vou vender, ou chegou numa região, vou comprar, que você vai fazer isso, ó, você vai se dar mal e vai tomar stop, tá bom? Isso se você estiver colocando stop. Então sempre coloque stop, que aí o seu mal é menor. Vamos aqui para o gráfico aqui. Então, olha só. Como a gente pode identificar isso? Primeiro, a gente pode identificar uma divergência fazendo traçados de tendência. Cara, é muito mais fácil você utilizar os traçados de tendência do que qualquer outra coisa para você identificar divergências no gráfico, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem o euro JPY. Vou colocar aqui uma linha de tendência, tá? Para a gente traçar. Então, eu posso, por exemplo, tem uma LTB muito bem aqui, eu desenho a LTB. E, se eu não me engano, tem como a gente identificar se a gente está num canal aqui, tá? Então deixa eu ver se a gente está no canal de baixo aqui, nessa linha de tendência aqui. Ó, percebe que nesse momento aqui atrás, olha só que interessante, se você não sabia, um canal de alta ou um canal de baixa, ele só existe quando as linhas elas são perfeitamente paralelas uma à outra. Tá? Então, por exemplo, eu não poderia ter um canal de baixa assim. Vou fazer o seguinte, eu vou mudar de gráfico aqui para a gente poder trabalhar com gráfico ímpar, porque eu não quero ter o trabalho de refazer tudo isso que eu fiz aqui não. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui tá limpo. Legal. Então vamos lá. Eu tenho aqui o euro JPY, tenho uma LTB. Um canal de baixa ele se constrói quando a linha, tanto do suporte quanto da resistência do canal, são paralelas uma à outra. A mesma coisa que o canal de consolidação. Se tem suporte e resistência, eles têm que ser paralelos um ao outro para você ter um canal. O canal de baixa é um canal de alta, é a mesma coisa. O canal de baixa, você tem que ter as linhas em paralelo, tanto da resistência do suporte do canal, quanto no canal de alta, tá? Então eu vou simplesmente duplicar essa linha e eu vou identificar que aqui atrás a gente estava dentro de um canal. Tá? Então aqui eu tenho um movimento, uma resistência, ele rompeu essa resistência, buscou aqui em cima, voltou aqui no suporte, voltou aqui, e aí depois ele fez um movimento de rompimento. Então, beleza, a gente identificou que estávamos num canal de baixa. Agora, se a gente pensar aqui, como que eu encontro uma divergência? A divergência é quando eu tento unir o suporte do canal, o suporte do gráfico, junto com o suporte do MACD. Tá? Então, é como se eu estivesse tentando unir esse fundo com este fundo daqui. Quando eu venho para o MACD e faço a mesma coisa na mesma região, eu vou pegar aqui desse topo, aqui desse fundo, e vou unir com o próximo, olha só o que acontece com as linhas. Elas ficam divergentes, tá? Vou até aumentar aqui o MACD para você ver, ó. Eu estou pegando desse fundo, traçando até o próximo fundo. Os fundos aqui no MACD mostram o quê? Que o volume está mudando de direção, e aqui você tem um gráfico descendente. Não, um fundo mais baixo que o fundo anterior, então uma estrutura de baixa. Só que chega um momento que a divergência ela aumenta de forma tão forte
que o mercado ele faz a explosão, ele entra em que a gente chama de shift momento, é a mudança do momento, ele cria um momento de, caso aqui for um momento de bullish, né, um momento de alta, ocasionado também por outros fatores, que não vem ao caso aqui de discussão, fatores especulativos, como coronavírus, o PIB do Japão, um monte de coisa, mas a gente tem a confirmação no MACD com a divergência. E se a gente aproximar exatamente, olha só, vou aproximar então nesse fundo aqui, ó, eu vou aproximar esse fundo, eu encontro outra divergência. Então se eu pegar esse fundo e unir com esse fundo daqui, exatamente aqui no MACD, o que eu tenho? Eu tenho o desenho, tá, da divergência aqui também no MACD. Tá? Deixa eu pegar aqui, fazer isso aqui, para a gente conseguir ver, e pronto. Eu tenho aqui, ó, esse fundo subindo, eu tenho o fundo aqui caindo, tenho o fundo no MACD subindo, mais um sinal de divergência. E aí, como que a gente estabelece o ponto de entrada? No rompimento da estrutura. Fez o rompimento da estrutura, aqui nós temos o gatilho da entrada, e a confirmação que a gente faz, que faz você comprar, é exatamente a divergência. Opa, começou a dar divergência, você já começa a buscar o quê? Confirmações para você comprar. Comprar no fundo, no suporte, talvez seria uma situação a se considerar. Eu não gosto muito, eu prefiro comprar assim que o momento cria uma estrutura de alta, tá? Então se a gente diminuir o gráfico aqui, por exemplo, o gráfico de 1 hora, a gente vai encontrar essa estrutura acontecendo ali, ó, exatamente aqui. Olha só, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, tá? Uma estrutura de alta que foi desenhada aqui. Opa, subiu, apareceu tudo. Deixa eu apagar. Como é que vai apagar? Apaguei tudo. Pronto. Uma estrutura de alta que apareceu aqui e pronto. Ou seja, no rompimento da estrutura de alta você teria o ponto de entrada junto com a divergência, que até no gráfico de 1 hora você consegue identificar essa divergência. Ó. Os fundos caindo, MACD fundos subindo, né? A gente tem aqui o fundo subindo. É dessa forma que você vai encontrar a divergência e é dessa forma que você vai buscar os melhores pontos de entrada, tá certo? Agora, tanto para baixa quanto para alta também acontece, tá? Então vamos ver se a gente identifica aqui uma divergência no ponto de alta, no ponto de estresse de alta. Olha só, no ponto de resistência lá em cima, a gente tem uma divergência também, tá bom? Olha só. Aqui eu tenho, né, os topos alinhados para cima, ó, os topos alinhados para cima, e aqui eu tenho o MACD fazendo o quê? Topos alinhados para baixo. Ou seja, mais um nível, mais um ponto de divergência acontecendo aqui também. E você vai poder fazer esse backtest, né? Faz o backtest que você vai comprovar, e isso pode se tornar um ótimo setup de trade. Detalhe, né? Que quanto maior for a resistência, a divergência ela vai se caracterizar com mais força, com mais precisão. No momento que o mercado se encontra dentro de uma estrutura de alta, você não vai encontrar tantos pontos de divergência. Pode até encontrar, tá? Não estou falando que não. Porém, esses pontos de divergência podem ser pontos falsos. Agora, quando você está em níveis de pivô, em gráfico de 4 horas, em gráfico de diário, aí você pode encontrar sinais muito mais fidedignos, né? Sinais que vão te dar realmente uma clareza muito maior se você está perto do momento de acontecer a divergência, de você entrar na operação e o mercado realmente fazer a reversão da tendência, ok? Uma das dicas que eu dou para você, que eu deixo para você aqui, é buscar os pontos de pivô primeiro. Elias, o que são pontos de pivô? Pontos de pivô são os pontos onde o mercado ele retorna. Então são os picos, né? Os picos do gráfico são os pontos de pivô. Então busque num gráfico de diário, gráfico semanal, gráfico de 4 horas, esses níveis, tá? Que aí você vai ter regiões de suporte e de resistência que vão dar para você uma clareza muito melhor aí sobre esses pontos. Por exemplo, agora neste momento a gente encontrou aqui um nível aqui atrás de suporte, bem forte, tá? Aqui na frente foi o nível de que ele testou como resistência, testou como suporte agora, né? Que foi o momento que a gente encontrou a divergência. Isso no gráfico diário. Então a gente começa a diminuir o time frame, vamos para o gráfico de 4 horas e a gente já começa a ver o quê? Que nessa região ele mostrou para a gente o quê? Uma divergência, tá? Vamos ver aqui na ponta da resistência, aqui em cima, se a gente consegue identificar esses níveis de divergência também, na região aqui acima. Aqui, por exemplo, nessa região de resistência, houve também nível de divergência? Eu acredito que sim, porque você tem aqui os topos praticamente na lateral, em uma zona de consolidação, de resistência, e você começa a ver o que? O MACD definhando, o MACD caindo.
Então, logo depois que se confirma a estrutura de baixa, você tem a confirmação para entrar e você já estava preparado para essa entrada. Então, é uma questão também de ter um pouco de paciência, de esperar o gatilho correto, o momento correto para você fazer a entrada, ok? Então, dessa forma que você pode utilizar a divergência a seu favor e começar a fazer as operações e entrar em pontos de reversão e não cair naqueles momentos, né, que você está comprando, o mercado continua descendo, ou você começa a vender, o mercado continua subindo. Então você pode utilizar a divergência como um mecanismo adicional de confirmação. Será que está legal para entrar agora? Será que está legal para a gente fazer a operação? Ou será que a gente precisa esperar alguma confirmação adicional? Beleza? Então, essa é a aulinha de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Cara, não se esqueça, velho. Se inscreve no canal, mano. Se inscreve, não dá esse mole não. Ativa as notificações para você estar sempre sendo informado sobre o novo conteúdo, beleza? A gente se vê, meu irmão. Valeu!